Fala, empreendedor, tudo bem com você? Estou aqui gravando diretamente da minha casa porque estamos em período de quarentena, de isolamento social, abril de 2020. Muita gente eu sei que ouve o podcast aqui na sequência no momento, mas muita gente ainda vai descobrir o podcast talvez daqui a um ano. Então é bom eu falar isso para que a gente possa estar situado em quando que isso aconteceu e o porquê que isso aconteceu. Então talvez tenha aí uma qualidade do microfone um pouco diferente, enfim, mas é isso. Nosso assunto de hoje eu quero falar sobre o crescimento em 4 etapas, né? A forma como nossa mente, como a gente trabalha um processo de crescimento, as etapas que a gente tem de maturidade frente a um conhecimento novo, frente a coisas, a novas habilidades que a gente precisa adquirir de alguma maneira, e esse assunto tem muito a ver com o momento que estamos vivendo, não é verdade? Então é isso aí, então aguarda um pouquinho que eu já venho falar com vocês sobre essas 4 etapas do crescimento. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente seus resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Entre na nossa comunidade fechada no Facebook, curta, comente, avalie os episódios e convide seus colegas e amigos para conhecer esse projeto e fazer parte desse movimento. E aqui vamos nós a mais um episódio. É isso aí, nós vamos falar hoje de um assunto muito legal, as 4 etapas do crescimento, como é que a nossa mente trabalha, como é que a gente evolui, como é que a gente amadurece frente à necessidade de novos conhecimentos e habilidades. Mas antes disso eu queria te pedir um favor. Muita gente tem me mandado mensagens escritas, às vezes por WhatsApp, Messenger, Direct, e-mail, né? Muita gente tem escrito para mim, dizendo quanto tem sido legal algum episódio, contando alguma coisa interessante, fazendo um comentário a respeito do programa, enfim, do podcast. Então eu queria te pedir, você que tem gravado, que tem mandado essas mensagens para mim, ou você que tem interesse nisso, mas eu queria te pedir um favor, para você, todos vocês que estão me ouvindo. Se você gostou de algum episódio te marcou, foi impactante para você de alguma forma, grava um áudio e me manda. Fala assim, meu nome é tal, eu sou de tal lugar, tenho tal profissão e especialidade. Eu ouvi o episódio hoje, foi muito legal. Ou então, a série tem mexido muito comigo, eu tenho usado por causa disso, me impactou em tal coisa. Enfim, se você puder gravar um áudio e me mandar com relação a isso, um áudio de, 1 minuto mais ou menos, isso vai ser muito legal. Isso serve de um estímulo muito forte para mim, mas tenho certeza que se eu publicar aqui um áudio desse aqui, talvez por programa, certamente vai inspirar outras pessoas também de ver o quanto tem sido não só aquela pessoa que está ouvindo, mas outras pessoas também estão sendo impactadas de alguma forma. Então, você me ajuda com isso? Então, eu queria te pedir esse favor. Manda para mim esse áudio, pode mandar pelo WhatsApp mesmo, 11 99846 5433. Manda por esse WhatsApp, vai ser um prazer receber a sua mensagem. Pode ser uma pergunta também, se quiser, tá? Se quiser fazer uma pergunta por áudio, conta ali quem você é, etc. Faz a pergunta, eu ponho aqui e a gente vai crescer assim com essa interação maior, né? Então vamos ver se isso vai funcionar legal aqui também. Bom, eu também queria dizer que nós temos uma mentoria chamada Action. Essa mentoria Action, ela tem 1 ano de duração, é muito legal e transformadora, e normalmente ela era feita de forma presencial, né? Então a gente fazia grupos nas regiões. Só que agora, por causa dessa situação toda de quarentena, criamos grupos especificamente, já nascendo grupos ali no mundo virtual. Então eu quero te dizer que se você tem interesse em participar de um grupo desse de mentoria, onde a gente cuida de detalhes da gestão, da parte estratégica, nós somos de finanças, gestão de pessoas, o que fazer no marketing, etc. É muito legal, ele tem todo um programa a ser seguido, mas o grupo vai crescendo junto, é realmente muito legal. Se você tem interesse em participar de um novo grupo, como agora a gente está na versão web, né, na versão
online dessa mentoria, agora não tem mais a restrição de montar um grupo numa cidade específica. Então, se você tiver interesse, por favor, entre em contato comigo, que a gente está aí montando um novo grupo para breve. Vamos começar aí em breve, tá bom? É isso. Também quero dizer que tem o nosso grupo, não sei se você já está lá, nosso grupo no Telegram. Então, se você já entrou no Telegram, você tem lá o aplicativo do Telegram, que é similar ao WhatsApp. Você entra lá e procura pelo canal Grupo Tomás e Gestão da Crise. No canal do Telegram eu tenho colocado lá quase diariamente informações bem interessantes, dicas práticas de o que fazer agora nessa época de crise. Então, o que eu faço com a minha clínica, o que eu faço com os meus funcionários, o que eu faço com finanças, dicas práticas de alguma coisa, linhas de crédito que alguém disponibilizou, materiais de apoio. Então vale a pena entrar no Telegram e inicialmente eu criei esse grupo só para clientes e alunos, depois eu abri, enfim, ele está lá aberto. Você já entra lá, ele é gratuito e vai ser um prazer te receber lá. Se tiver alguma dificuldade para entrar no canal, você me fala, me procura lá e eu te adiciono, sem nenhum problema, tá bom? E também, para finalizar esses recados, antes do nosso tema, eu quero lembrar que nós temos um grupo fechado no Facebook. Esse grupo fechado só você chama Consultório Empresa lá, se você quiser, tiver interesse lá. A ideia é que a gente possa ter um espaço de debate. Então, se você quiser entrar lá, vai ser um prazer te receber. Só solicitar a entrada e dizer lá o porquê que você é ouvinte do podcast e tal, e eu te adiciono. E a gente vai fazer parte dessa grande comunidade aí nacional. Bom, vamos lá ao nosso assunto propriamente dito, do crescimento em 4 etapas. Primeira coisa que eu preciso comentar com você é que não tem como a gente pular etapas. Não tem como pular etapas, não tem como. Porque o nosso processo de maturação, né, conforme vamos avançando na maturidade de um assunto, da aquisição de uma nova habilidade, será um processo de construção, literalmente, ele vai num passo a passo. Não tem como pular etapas, nem voltar a etapa para trás, isso não funciona assim. É um processo evolutivo. Só que esse processo evolutivo, que a gente não pula etapa, ele é, vamos dizer, habilidade por habilidade, questão por questão, tá? Então vamos lá, a primeira etapa, ela chama zona de conforto. O que é zona de conforto? Zona de conforto é aquela situação onde a gente sempre está... onde eu e você estamos num determinado momento com determinadas situações. Na zona de conforto, eu tenho e sinto segurança, o que é necessário ao ser humano sentir seguro, sentir-se em paz com alguma coisa. Porque a constante tensão de estar sempre em insegurança, em correndo perigo, qualquer coisa parecida, gera um estresse muito grande e a gente, inclusive, adoece. Nós precisamos de segurança e paz. Então, a zona de conforto em si, ela não é má, não. Então, eu tenho uma zona de conforto que é as coisas que eu sei, que eu faço, as pessoas com quem eu convivo, os ambientes que eu frequento, as coisas que eu conheço, que elas me dão ali um certo grau de segurança, porque eu acredito que as coisas estão sob controle. Só que tem um detalhe, as coisas não estão sob controle e eu não tenho segurança de tudo. Quer ver um exemplo como a gente não está com as coisas sob controle? Você talvez na sua empresa, na sua clínica, achava que tinha a sua clínica sob controle. De repente aparece um cisne negro, né? Aparece aí um coronavírus e aí o que acontece? Tudo se desmorona, o que achava seguro, o seu salário que era seguro já não é mais, a sua atividade clínica que era segura já não é mais, o seu renome talvez não esteja valendo para nada num momento aí, pelo menos no curto prazo. E aí? Então as coisas que você achava que te davam segurança, hoje em dia talvez não estejam dando. E coisas que outras pessoas tinham que eram aparentemente triviais, estão dando segurança para outras pessoas nesse momento, ou seja, o jogo dá uma mudada, né? Mas eu só estou mostrando isso para dizer que essa primeira etapa, né, que é chamada zona de conforto, ela é necessária. Só que quanto mais informação eu tenho dentro da minha zona de conforto, mais ela se estremece. Quanto mais informação eu tenho, eu não deixo a zona de conforto mais robusta, muito pelo contrário. Se bem que eu já volto a falar disso. Mas na verdade eu estremeço ela, porque a quantidade maior de conhecimento, a sabedoria que eu vou tendo ao analisar as informações e ponderar as informações, vão me dando uma possibilidade maior de análise crítica. E eu começo a questionar as coisas. E o questionamento, na verdade, tende a me tirar da zona de conforto. Porém, se é
se estamos diante de alguém, de uma pessoa que teima em permanecer na zona de conforto, essa pessoa usa uma coisa chamada viés de confirmação, que é um processo mental onde usamos filtro para não enxergar as informações contrárias àquilo que confirma a minha crença. Deu para entender? O viés de confirmação é quando eu procuro nas coisas, nos elementos, nas falas de terceiros, eu procuro confirmação daquilo que eu acredito, daquilo que está na minha zona de conforto. E eu não ouço, não presto atenção, não enxergo quando há evidências claras de coisas fora dessa minha crença, que talvez contradiguem, qual que é o certo aqui? Nem sei qual que é o português certo, que sejam contraditórios às minhas crenças. Tá certo? Então, isso faz com que algumas pessoas sejam provocadas a sair da zona de conforto e outras pessoas, usando o viés de confirmação, fiquem presas e queiram permanecer na zona de conforto porque ali dá segurança e essa pessoa, então, como a gente falou que não dá para pular etapas, não vai crescer, não vai para um nível maior de maturidade. Por quê? Para a gente passar para o próximo nível de maturidade, próximo nível de conhecimento aqui, de crescimento, é exatamente a zona do medo. A zona do medo, que é a próxima etapa, requer do primeiro nível coragem. Então vamos lá, eu estou na zona de conforto. Na zona de conforto, eu estou lá na minha relativa segurança e aí eu começo a querer desenvolver, eu começo a querer crescer. Quando eu cresço, eu preciso de uma coisa chamada coragem para me tirar da zona de conforto e somente fora da zona de conforto é que eu consigo aprender alguma coisa. Então, requer coragem para sair da zona de conforto, sair da segurança, sair daquilo que eu acho que tenho controle, para mergulhar em alguma coisa que eu não tenho controle, que eu não estou seguro ali, que eu estou incomodado com aquela coisa ali, com aquele novo cenário que eu não conheço. E isso aconteceu praticamente todos os anos da sua vida, enquanto você estava na escola, no colégio. Você ia para uma nova série, ali você não conhecia nada, era uma outra matemática, era um outro português, era uma outra química, geografia, e a gente sempre tinha um certo medo, né? Algumas pessoas tinham pânico e outras pessoas levavam isso de boa, mas é necessário ali que a gente tenha a coragem de ir para uma nova etapa. Na época do colégio a gente não tinha muita opção, né, cá entre nós. Você simplesmente, né, ia estar numa outra série, agora se vira e tem que encarar e tá tudo certo. E como a gente não estava sozinho, isso ajudava bastante, né? E, aliás, esse é um tema importante para a gente comentar também, que sair da zona de conforto, passar para a zona do medo sozinho é terrível. Mas se estamos em grupo, se estamos em apoio, se temos um grupo de apoio, uma rede que nos suporte que dê suporte, isso vai muito mais fácil, não é verdade? Então, mas vamos lá. Na zona do medo, olha que interessante, na zona do medo, a gente então perde a autoconfiança, porque é necessário. Perder a autoconfiança, perder essa quase que soberba do conhecimento é necessário para a maturidade, é necessário para a gente aprender algo novo, para a gente caminhar na direção de uma abertura na mente. Então eu perco a minha autoconfiança momentaneamente ali, mas também tem algumas características que acompanham essa zona do medo. Por exemplo, a tendência a desistir. Então o que acontece? Algumas pessoas sucumbem a essa pressão, a essa coisa dessa insegurança, desse não controle, essa sensação de que eu faço, meu Deus, e agora não estou dominando e não estou conseguindo e tal, não vou conseguir, até que ela repete tanto isso para ela mesma, que ela alimenta essa nova crença e fala, realmente, eu não vou conseguir. O que ela faz? Retrocede e vem para a zona de conforto de novo. Ela desiste. Geralmente é uma pessoa que tentou, pelo menos, ainda que ela desista, alguma coisa modificou na sua zona de conforto. Por isso que a gente fala que ela sempre vai num caminho da direção única, na direção do crescimento. Mas, de qualquer forma, pessoas que desistem é porque elas não conseguiram passar por essa etapa de uma forma consistente. Por quê? Vamos voltar. Para sair da zona de conforto para a zona do medo, eu preciso do que mesmo? Coragem. Agora, para sair da zona do medo, para encarar a zona do medo e passar para a próxima zona, que eu já vou falar qual que é, a gente precisa ter perseverança e disciplina. Perseverança, eu tenho que insistir nisso. Mas, Plínio, é difícil porque eu estou aqui, eu não tenho mais controle das coisas, eu não sei como vai ser, não sei o meu futuro, eu não domino essa técnica. Está todo mundo agora, por exemplo, a minha zona de conforto era no offline.
e agora está todo mundo online. E aí você fica completamente perdido, zona do medo. Eu não sei mexer com isso, não sei fazer marketing digital. Eu não entendo esse negócio de Instagram, eu não entendo, eu entendo da coisa física. Pois é, percebeu que isso tirou você da zona de conforto e te jogou na zona do medo. A pergunta é, você vai procurar desculpas, vai arrumar culpados para as coisas, vai desistir ou vai encarar, vai enxergar, vai perceber que você está exatamente mergulhado na zona do medo, que tem esse nome exatamente por isso, porque todo mundo sabe que ela gera um incômodo terrível, né? Porque eu não entendo aquele assunto, eu não sei, e agora como é que eu faço? Pois é. Então, eu preciso, para sair da zona do medo, de perseverança, de continuidade, disciplina, método. Eu tenho que, é uma coisa que eu não sei, então eu preciso de disciplina para estudar, para fazer, para praticar, vou errar. E esta 1, 2, 3 vezes que eu errar, não pode me derrubar, tem que me estimular a dar mais um passo para frente. Então, eu estou na zona do medo. Se eu não desisto, eu persevero, eu tenho disciplina, eu passo para a terceira etapa, que é a zona do aprendizado. Na zona do aprendizado, eu insisti tanto naquilo que eu finalmente adquiri novas habilidades. Eu adquiri novas habilidades, olha que interessante. Eu passo a ter agora um conhecimento novo, que eu não tinha antes. Agora eu sei, usando aquele meu exemplo, agora eu sei marketing digital, agora eu consigo ler, eu não sabia ler, agora eu sei ler. Agora eu precisava conhecer outro idioma para poder conversar na minha empresa, porque eu tive uma oportunidade que me deu medo. Agora eu falo outro idioma com fluência. Seja o que for, uma técnica cirúrgica, um procedimento, não importa, né? E quando eu saio da minha zona de conforto, encaro o medo e tenho disciplina e tenho perseverança naquilo, com determinação, eu evoluo para a terceira etapa, que é a zona de aprendizado, e ali sim eu finalmente adquiri novas habilidades, portanto eu fui transformado, eu fui ampliado, eu cheguei num outro nível de consciência das coisas, eu cresci, eu me tornei mais maduro. Então agora eu posso ter novas habilidades para lidar com problemas, com novos desafios. Sabe o que acontece também, uma outra forma da gente encarar essa zona de aprendizado? Como uma expansão da zona de conforto. Olha que legal. Então, ao invés de a gente falar assim, que tem que sair da zona de conforto, essa expressão que você ouviu muitas vezes, a gente poderia trocar aquela primeira expressão, que agora eu deixei para a gente falar isso aqui neste momento, ao invés de falar sair da zona de conforto, a gente pode falar o seguinte, o meu objetivo vai ser expandir a minha zona de conforto. Porque lembra que eu falei que estar na zona de conforto é necessário para a saúde mental e emocional nossa. Eu não posso ficar o tempo inteiro ali na tensão. Então eu estou na minha zona de conforto, eu saio dela e puxo ela, eu amplio, eu amplifico a minha zona de conforto, encarando de etapas em etapa, de tempo em tempo, as zonas do medo que estão entre uma e outra. E eu vou expandindo a minha zona de aprendizado. Sensacional isso, quando eu começo a entender que o processo para eu expandir a minha nova zona de conforto, que um dia era incômoda e hoje não é mais, exatamente eu faço isso através da coragem do movimento inicial e depois da perseverança e da disciplina para atingir os objetivos que eu preciso. E por fim, a gente tem a quarta etapa desse processo, conhecida como zona de crescimento. Zona de crescimento é aquela onde eu tenho essas novas habilidades já incorporadas, mas incorporadas de tal maneira que isso já é natural, é um second nature, ela já flui em mim, ela já está tão incorporada que aquilo já nem penso mais para fazer, né? Como, sei lá, dirigir um carro, por exemplo, como falar, enfim, né? Tem muita coisa que você já nem pensa mais para fazer, já aquilo já acontece de uma forma bastante natural, já está para você incorporado. E é na zona de crescimento que a gente consegue determinar, na zona de crescimento, é quando você expande o olhar. A zona de crescimento é quando sobre aquela nova habilidade, sobre aquelas novas habilidades, ou a partir daquelas novas habilidades adquiridas, quando você olha para o horizonte, você olha para além, você olha para longe, e você enxerga possibilidade de novos propósitos, novas metas e novos ganhos. Faz sentido para você? A zona de crescimento é quando você está com as habilidades novas adquiridas e trabalhadas em você de tal maneira que você consegue enxergar coisas, possibilidades, oportunidades que não enxergava antes.
ok? Então, eu saio da zona de conforto, passo pela zona do medo, encaro lá o vale da sombra da morte, depois venço tudo isso, incorporo outras coisas, ampliando a minha zona de conforto e consigo, a partir daí, enxergar novos horizontes, vejo pessoas de forma diferente, vejo situações de forma diferente e começo a ressignificar coisas, inclusive na minha vida, na minha própria história. Gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, nós estamos vivendo um momento difícil, esse momento de pandemia e tal, e certamente isso vai separar agora os meninos dos homens, usando uma expressão genérica, as meninas das mulheres, né? Acho que você entendeu o que eu quis dizer aqui. Por quê? Porque aqui é um momento em que algumas pessoas vão simplesmente ficar paradas e paralisadas na zona de conforto, encontrando desculpas para não sair delas, ou vão entrar na zona do medo e permanecer lá, gerando pânico, gerando tristeza, gerando, sei lá, uma sensação de depressão, se alimentando do isolamento do seu ponto de vista negativo, ou outras pessoas vão encarar esta entrada, este mergulho na zona do medo que eu entrei, eu estou, você também, que a gente entra de alguma forma, mas encarar isso como um processo de crescimento, que isso vai me tornar uma pessoa melhor. Então eu espero que você consiga enxergar, consiga começar a perceber que ter entrado na zona do medo, forçado ou não, é um caminho necessário para te tornar uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um profissional melhor, um marido melhor, um pai melhor, né? Um chefe melhor, um funcionário, um colaborador melhor. Isso vai depender de como você vai encarar tudo isso. Se você vai encarar procurando culpados, procurando coisas ruins e procurando só voltar, quero voltar, quero voltar, quero voltar, ou encarando isso como uma etapa de crescimento e falando, bom, eu quero agora expandir minha zona de conforto, eu quero sair desta quarentena com novas habilidades, com novos conhecimentos. Eu não vou sair como eu entrei, eu não estou buscando voltar, eu quero buscar aperfeiçoamento, eu não vou simplesmente resistir, me tornarei melhor. É o conceito do antifrágil. Eu quero me tornar uma pessoa melhor e o que eu farei neste período para que isso aconteça? Vai ser com cursos, com treinamentos, conversando com pessoas, com meditação, oração. Como é que você vai fazer isso? Eu não sei. Cada um tem a sua necessidade, tem as habilidades diferentes, está sendo confrontado na sua zona de conforto em áreas diferentes da sua vida. Alguns é mais relacional, outros talvez financeiro, outros seja de sensação de segurança e controle. Cada um tem uma área onde deve apertar mais o calo, mas eu quero te dizer que nesse momento é a hora de você ter serenidade e maturidade para você enxergar as etapas e caminhar na direção de um crescimento maior, na zona de crescimento. Porque assim você vai enxergar as coisas de outra maneira, uma maneira melhor, uma maneira amplificada, e certamente isso é muito legal. Você vai ver as oportunidades onde talvez ninguém esteja vendo. Espero ter ajudado você mais uma vez aqui, provocado. Medita sobre isso, reflete sobre o que eu estou falando aqui, vê se na verdade, para mim isso tem feito muito sentido já há algum tempo e particularmente agora, essa tem sido a minha força, a minha forma de enxergar. Estou procurando fazer a minha parte para a minha vida pessoal, para o meu crescimento e recomendo que você pense nisso. Se isso valeu para você, recomenda para outras pessoas, manda para alguém que talvez precise ouvir, espalha este vídeo para outras pessoas. Eu espero te encontrar aqui na semana que vem para novos episódios. E se você tem algum amigo, algum colega que precisa ouvir estas coisas todas e ainda não conhece o podcast Consultório Empresa, então recomenda para alguém, quem sabe essa pessoa pode aproveitar o tempo de quarentena, de ficar em casa e maratonar aqui os 76 episódios que a gente já tem. Acho que já deve estar umas 20 horas já de conteúdo por aí já. É isso aí. Forte abraço, empreendedor. A gente se vê na próxima semana.